Particular aqui para você, meu amigo. Bom, Privilegiado. isso aí. Em dois ambientes agora. Boa. Deixa. Eu vou compartilhar com o rapaz aqui o link. Pô, Perfeito. Vamos chegando. E hoje, em dois ambientes. Estamos pelo. Tem uma sala privada e aqui também. Então, vamos trabalhar, vamos rodar aí. E hoje, para falar de comunicação para líderes, que é o grande desafio e é a grande ferramenta que a liderança tem para realmente fazer aí o seu processo de gestão. E começando e já fazendo, já indo direto ao ponto, o desafio da comunicação que forma líderes, que é o que realmente eu acredito que a liderança falha, né? Ou que a liderança precisa desenvolver para que ela realmente alcance patamares maiores, né? Não é a única habilidade que ela precisa, mas é a habilidade central que vai fazer com que todas as outras consiga realmente prosperar, consiga realmente desenvolver. Não adianta o cara ter as melhores ferramentas, os melhores sistemas, o melhor ambiente, se a comunicação dele é falha. Então, ele desenvolver a comunicação como habilidade central é o que realmente vai fazer a diferença no jogo da liderança, do crescimento, de onde ele realmente vai conseguir desenvolver outras habilidades. E deixa eu me apresentar, que alguns não me conhecem, então, meu nome é Ruane, eu sou psicólogo, eu sou especialista em gestão de pessoas, em gestão de negócios, tenho formações na área de desenvolvimento, na área da programação neurolinguística, do coaching, e uma missão muito clara, que é desenvolver líderes conscientes, capazes de transformar as suas equipes, as suas próprias vidas e, por consequência, os seus negócios. Seja ele CLT, seja ele dono de empresa, seja aí qual busca você está, eu acredito que a gente consegue transformar o mundo a partir da forma com que a gente se relaciona com ele. Então, eu acredito muito nesse processo de desenvolvimento e acredito que a grande chave, uma grande virada é o autoconhecimento. De fato, a gente conhecer aquilo que a gente carrega com a gente para poder colocar isso para fora. Eu atuo com RH desde 2008, então já há mais de 15 anos na área de gestão de pessoas, tive aí a bênção e a graça de assumir uma posição de gestão de executivo de RH muito cedo, antes dos 30 anos, e desenvolvi toda a minha carreira, seja ela no agronegócio, na agroindústria, no serviço público. Já tive a oportunidade de treinar aí mais de 5 mil pessoas presencialmente, e esse é um pouco do meu currículo. Mas tem coisas que o meu currículo não conta, que não está lá nas minhas formações, nos meus certificados, que eu sou casado, eu tenho 40 anos, eu sou pai de um casal de filhos, e dentre os meus filhos, algo que algumas pessoas sabem, a minha filha mais velha, ela teve uma paralisia cerebral, tem, né, até hoje, que é um quadro irreversível, e a gente descobriu muito cedo, quando ela tinha lá seus 7 meses, e foi um choque para todo mundo, né, para toda a família, e a gente, é, dentro dessa percepção, né, dessa notícia, onde um quadro clínico tão severo, tão uma notícia que não é boa, né? Que a gente não espera. A gente espera um AVC numa pessoa já de muito mais idade, né? Não numa criança. Mas nada é por acaso, né?
nada é por acaso. O que aconteceu com a Maria Clara foi algo que transformou a nossa percepção de vida, de mundo, de pai, de mãe, enfim. Então, Deus nos mandou um presente para que a gente pudesse olhar para as diferenças com muito mais carinho, com muito mais cuidado. Então, quando eu venho aqui para falar de comunicação, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, é neste lugar que eu desenvolvo. Então, toda a minha trajetória profissional de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, ela serve como base para que eu possa aplicar verdadeiramente dentro da minha casa. Com a minha filha, que tem lá a sua comorbidade, depois a gente descobriu por conta da paralisia um TEA, né, um autismo com nível de suporte 1, e, e o quanto realmente é desafiador e o quão a gente precisa se mobilizar, que eu, na minha responsabilidade de pai, com a minha responsabilidade na carreira que eu escolhi, de poder realmente formar ali um ser humano que vai levar o que eu entregar para ela do mundo. Então, esse desafio, né, e este lugar de trazer essa percepção, de realmente forçar, em me esforçar para que ela seja um ser humano e que eu também seja um ser humano muito melhor. E o caçula, que é o José Henrique, vem também para nos lembrar que existe uma alegria no mundo, existe uma diversão, existe um jeito muito gostoso de encarar a vida e nos ajudar, né? Então, essa é a nossa missão quando eu falo de desenvolvimento pessoal, de desenvolver gente, é poder realmente contribuir verdadeiramente com a vida das pessoas, e eu faço isso todos os dias e tento fazer isso todos os dias dentro da minha própria casa, né? Então não é um discurso bonito, não é algo que a gente fala da boca para fora, é algo realmente que é vivido, né? Além desses 15 anos de experiência corporativa, empreendendo, assumindo desafios, também é algo que a gente pratica, e quando eu digo a gente, é a família toda, dentro da nossa própria casa. Se tiver alguma dúvida, manda sua pergunta, coloca aqui, que a gente vai conversando e batendo esse papo, falando aí sobre comunicação. E o que, entrando de fato no assunto da comunicação que forma líderes, é algo que o que você tem falado, de fato, é o que está sendo entendido pelas pessoas? O que você fala e o que as pessoas entendem é a mesma coisa? Essa é a primeira pergunta da noite. Então, percebe aí, como é que a gente sabe dessa resposta? Como é que a gente chega nessa resposta? É quando você tem que repetir várias vezes a mesma coisa. E quando a gente fala de comunicação, não é só o que você fala, mas muito além disso. E a gente vai entender isso nesse momento. Então, a primeira pergunta é: o que você tem dito é de fato a mesma coisa que está sendo entendido? Se o que as pessoas entendem não é aquilo que você está falando, é um ponto de percepção para que você possa realmente ajustar o seu processo de comunicação. Que isso evita retrabalho, né? Isso vai evitar aí você ter que repetir muitas coisas várias vezes. Toda liderança começa na comunicação. Toda liderança começa na comunicação. E não existe liderança sem conexão. Então, esse é o grande papel da comunicação, de gerar conexão, de realmente aproximar as coisas, de levar as pessoas de um ponto A para um ponto B. Quando você entende que a comunicação é a principal chave, a comunicação é de fato a
o pontapé para as coisas, ela tem o poder de gerar conexão, proximidade, evolução nas pessoas. E o que diferencia líderes comuns do que marca realmente as pessoas e gera movimento é a intencionalidade que você se comunica. Então, a forma com que você, a intenção que você coloca no seu processo de comunicação vai muito além das palavras que você escolhe. Então, colocar a intenção nos lugares corretos, fazer realmente o que precisa ser feito, né? Colocar ali intencionalidade no processo de comunicação é o que faz a diferença no jogo. Porque falar por falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Então, e o papagaio não tem intencionalidade. Então, não seja um papagaio, né? Coloque intenção naquilo que você está desenvolvendo. Qual é a intenção do seu processo de comunicação? E muitas vezes, e nessa trajetória toda aí, nesses mais de 15 anos é, vivendo o RH, vivendo a gestão de pessoas, como executivo na área, o que eu mais percebo são os líderes comunicando só com a intenção de informar. Ele só quer passar aí uma mensagem. Ele só quer passar para frente, sabe? Quando quer tirar da frente as coisas. E a comunicação, uma das funções da comunicação é informar, mas ela não é a única. E quando a gente entende que ela não é a única, as coisas começam a caminhar muito diferente. Você sabe quando no seu processo de comunicação, quando você faz com intenção, por exemplo, quando você está com raiva ou nervoso, a última coisa que você quer que a comunicação faça é informar, não é? Você quer causar um sentimento, você quer gerar uma transformação, você quer fazer tantas outras coisas além de informar. Então entenda que a comunicação não funciona só para informar algo. E se você, na cadeira que você está, na posição que você ocupa, e entenda, gente, que liderança não é só um crachá, tá? Você assume o seu papel de líder dentro da sua casa, assume o papel de líder na sua vida, com as pessoas que convivem com você. Então, liderança é tudo aquilo que você impacta. São movimentos que geram impacto a partir de você. Isso, no meu conceito, é ser líder. Então, o erro de muitos líderes é usar só a função informativa no processo de comunicação. E as equipes e as pessoas precisam muito mais do que isso. Precisa fazer sentido, precisa ter direção, precisa de envolvimento, precisa gerar sentimento nas coisas. A comunicação, ela só sendo informativa, é como aquele panfletinho que você recebe no sinaleiro, né, ali no seu carro, que você pega, olha, se for interessante, você fica, se não, você amassa e joga fora. É uma das funções. E não use, dentro de um processo de comunicação, só a função de informar. Use outras alternativas também. E para muitos, isso gera um desconforto quando a gente coloca isso na mesa, que é a responsabilidade da comunicação é sempre de quem fala e não de quem escuta. Vou repetir. A comunicação, a responsabilidade dela é de quem fala e não de quem escuta. Por exemplo, a responsabilidade de me fazer entendido estando aqui é minha, não é sua. Então eu preciso me esforçar para que você entenda aquilo que eu estou falando, seja com exemplos, com metáforas, com analogias, com transformar conceitos complexos em coisas simples que você consegue aplicar. Então, a responsabilidade da minha comunicação, de me fazer entendido, é minha, não é de quem está ouvindo. E aí, imagina aí, você tem 10 pessoas na sua frente, você está falando com elas, você está trocando com elas, e 9 entenderam e uma não entendeu.
Num ambiente corporativo ou em outros ambientes, quem que vai ser o culpado por não entender ou por não executar? Será que sou eu? Ou será que é aquela pessoa que não entendeu? Porque, afinal de contas, 90% entendeu a sua mensagem, só aqueles 10% que não entendeu. No mundo lá fora, aquela pessoa que não entendeu é quem vai pagar o preço. Porque não é possível que todo mundo entendeu e aquela pessoa não. Mas sim, é possível sim. E é o que mais acontece. É o que, de fato, a gente mais vê no ambiente corporativo, são as pessoas falando, usando somente a função de informar, e uma ou duas pessoas não entenderam, porque não teve conexão com elas. A pessoa que estava falando não estava de fato conectada com essas pessoas. E aí, quem vai realmente rodar ou estar ali desinteressada ou não quis fazer, é aquela pessoa que não entendeu. Então, para os líderes, é importante lembrar sempre disso. A responsabilidade da comunicação é sempre de quem fala e não de quem escuta. Então, se a pessoa não entendeu, cheque primeiro. Ela está ali com você, ela realmente quer saber daquilo, e se ela não quer, aí não tem como, aí não tem jeito, né? Aí você se exime dessa responsabilidade porque a pessoa realmente não estava afim. Mas antes disso, você precisa fazer a checagem, tá? Checar se a pessoa está te ouvindo de fato, se ela está ali com você. E se a pessoa não entendeu, a responsabilidade é sua. Quando, Ruane? Sempre, sempre. Então, capricha. Se as pessoas não estão entendendo aquilo que você está falando, muda o jeito que você fala, porque a responsabilidade de transmitir a informação é sua. E você, na posição de liderança, que está é responsável também pelo resultado, é responsável pela condução das pessoas, é responsável por conduzir e gerenciar várias coisas, o resultado depende de você e do seu time. Então capricha, não faz de qualquer jeito. Faz sentido? Dá um joinha, manda aí. E para a programação neurolinguística, o que você fala, as palavras que você usa, é o que menos importa. Por incrível que pareça. Lógico que você não vai sair falando borracha por aí, né? Ou de qualquer jeito. Mas imagina aí uma pizza com três fatias. Uma fatia representa 7%, a outra 38% e a outra 55%, que é mais da metade dessa pizza. Então, 7% no processo de comunicação são as palavras que você usa. São as palavras que você escolhe para colocar aí no seu processo. 38% do processo de comunicação é o tom de voz, a nuance, a forma, a altura, a melodia, a velocidade, que já corresponde aí a muita coisa dentro desse processo. Então, não é o que se fala, não são as palavras em si. E 55% do processo de comunicação é o não verbal. É aquilo que você não fala, é aquilo que você não diz. Ou seja, 93% do processo de comunicação não está nas palavras que você usa. Ou seja, não é você falar bonito que vai fazer com que as pessoas entendam. É você falar de um jeito, de uma forma que você comunica sabendo que o seu não verbal, ou seja, a roupa que você escolheu, o tom de voz que você usa, a velocidade, a altura, o jeito, se você gesticula, tudo isso vai dizer muito mais na sua comunicação do que propriamente as palavras que você escolheu. Quer ver um exemplo? Se eu começar aqui com vocês assim, boa noite, gente. Eu estou muito feliz por estar aqui, estou muito satisfeito. O que eu estou falando é de fato o que eu estou transmitindo? Com certeza não. Então, você colocar tom, você colocar ritmo, você colocar o não verbal para falar no seu processo de comunicação é o que de fato vai fazer a diferença nesse processo, com intencionalidade. Então, agora, no horário do Mato Grosso, são 19h32. Se eu falar com uma voz
mais calma, mais tranquila, mesmo usando as palavras corretas, daqui a pouco tá todo mundo com sono. Então, de uma maneira intencional, você coloca velocidade, você coloca mais energia naquilo que você transmite. E comunicação é isso, gente, é aquilo que você transmite para as pessoas, não somente as palavras que você usa. E outra coisa que às vezes a gente esquece. O impacto que a gente causa nas pessoas quando a gente cria uma conexão emocional, quando a gente coloca ali histórias, assim como eu contei a história da minha filha, a história dos meus filhos, ou a minha história, os fatos eles contam, mas as histórias conectam. Tragam exemplos, tragam metáforas, tragam analogias. Eu costumo brincar nas minhas palestras que eu sou amigo de um cara que ele é muito conhecido, inclusive, que viveu há muito tempo atrás, e na minha opinião ele está vivo até hoje, que ele ensinava através de histórias. Ele ensinava através de parábolas. Então, esse meu amigo, que ele pode ser seu amigo também, ensina através de histórias. E as histórias conectam. É as histórias, de fato, que fazem as pessoas se mobilizarem. E eu estou falando de Jesus, né? Então, Jesus ensinava através de parábolas. Ele era um grande contador de histórias, porque quando a gente escuta uma história que faz sentido no contexto, aquilo transforma, você nunca mais esquece. Com certeza você lembra de uma história que te contaram, seja ela engraçada, seja ela triste, seja ela emocionante, e você precisa usar isso no seu ambiente de trabalho, na sua rotina. Que o melhor jeito para você educar uma criança é contando histórias. Se você quer mobilizar as pessoas que trabalham com você, passe a contar histórias. Use exemplos, vivências. Não fica falando de você só, né? Porque isso é chato pra caramba. Mas conte histórias interessantes, porque é elas de fato que vão conectar. E aí você vai precisar, de fato, aumentar o seu repertório, que é o grande segredo de um bom comunicador. Ter repertório. Um líder que se comunica bem é um cara que expande a visão, é um cara que constrói cenários, que constrói possibilidades. Tem repertório para poder fazer isso. E hoje a gente fala muito, e é um caminho sem volta, dentro do meio corporativo, mas isso não serve só para o ambiente corporativo, que é a comunicação não violenta. Antigamente, era o manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quando um fala, o outro abaixa a orelha. E hoje não é assim, né? Hoje, essa geração que está chegando, ela questiona, ela pergunta, e tá certo, a gente precisa realmente se adaptar ao novo cenário, ao novo contexto. Hoje, a informação está muito. Tem muita informação disponível. E a comunicação não violenta, ela se baseia no que aconteceu, como eu me senti, qual a minha necessidade e o que que eu peço. Então, o que aconteceu sem julgamento, como eu me senti sem sentir culpa ou sem culpar ninguém, qual a minha necessidade sem exigir do outro. Então, a sua necessidade é sua, né? E o que eu peço com clareza e abertura. A gente só consegue construir um ambiente ou desenvolver o processo da comunicação não violenta quando existe conexão, entende? Que as coisas vão se empilhando, que os conhecimentos vão tomando forma para que você consiga praticar a comunicação não violenta, você precisa estar conectado, ter a abertura do seu time, você precisa ter essa conexão com as pessoas, porque senão não vai funcionar. E falando de uma ferramenta que para mim é um GPS, tá? Eu não sei como as pessoas fazem quando elas não dão feedback.
Eu não sei quando não tem a devolutiva de algo. É como se você tivesse um mapa e não soubesse para onde ir. E tenha muito claro que feedback não é crítica, feedback não é julgamento. E existe um jeito de fazer feedback que ele funciona muito. Então, primeiro, o feedback é um ato de coragem a serviço do crescimento das pessoas. Como é que você vai saber onde você precisa melhorar se ninguém te fala? Como é que as pessoas que convivem com você ou que estão no seu ambiente de trabalho vão saber que elas podem melhorar se ninguém diz a elas? Porque ninguém faz nada para errar. Concorda? As pessoas fazem para acertar. Se tem pessoa no seu time ou nos lugares que você frequenta que estão fazendo para errar, sai desse lugar ou tira essa pessoa daí. Essa pessoa não tem que estar aí. Então, feedback primeiro é um ato de coragem, né? Poder falar algo a alguém, lembrando, não é crítica e não é julgamento, é sobre o fato em si. É cuidar tanto da pessoa que você decide não deixá-la estagnada. Entenda que feedback é uma ajuda. Ressignifica isso. Então, feedback é ajudar. Essa é a função do feedback. E os princípios para um feedback eficaz? Seja específico, não seja genérico. Fale sobre os comportamentos, não sobre o caráter. Então, se começa aquela conversinha de que, eu fiquei sabendo que isso, que aquilo outro, sai fora que você fofoca. Isso não é feedback, isso é outra história. E não é o lugar. Então, fale sobre o que aconteceu, faça um recorte do que aconteceu. É simples. Depois, tenha uma intenção genuína de contribuir. Lembra que a gente falou que não é julgamento, não é crítica, você não é pai dele, você não é mãe, você não é irmão, você não é padrinho de casamento dele. Você é uma pessoa que percebe um desvio sobre o comportamento, sobre uma atitude, sobre um resultado que deveria ter acontecido e não aconteceu. É sobre isso que você vai falar. Porque imagina que se for para falar de caráter, se for para falar de personalidade, o processo seletivo ou o desenvolvimento da equipe não serviu para nada, né? E ali não é o momento de falar disso. Então, tenha uma intenção genuína, que nós falamos lá atrás, intenção no processo de comunicação, é o que vai fazer a diferença. De realmente contribuir e não de colocar a pessoa para baixo, não usar só a função de informar no processo de comunicação. E feedback, gente, não é um monólogo. Escute a outra pessoa. Entenda se ela percebeu que aquilo não estava adequado. Sem julgamento, sem crítica. Problemas precisam ser resolvidos, certo? Então, se o problema precisa ser resolvido, alguém vai dizer: olha, o resultado que aconteceu não foi legal. A gente precisa melhorar. Não é assim que funciona? Não é assim que a gente evolui? Mas se só eu falo, é um monólogo. E aí a outra pessoa, primeiro que você não vai saber se ela de fato entendeu aquilo que você queria transmitir no processo. Então, usem o feedback como uma ferramenta de evolução. E para finalizar isso, eu gosto muito de um ditado, de uma frase que não é minha, mas eu uso sempre, que é duro com os problemas, suave com as pessoas. Eu tinha um chefe que ele usava essa frase, ele chamava que é estilo rapadura, duro e doce. Problemas precisam ser resolvidos. E ponto. Tem que resolver. Mas precisa ser suave com as pessoas. Precisa de fato, né? Tem gente que é cruel na hora de dar um feedback, tem gente que realmente causa muito desconforto. Todo feedback por si só já causa um desconforto, porque a pessoa percebeu que ela podia ter feito diferente, que ela consegue alcançar um resultado, então ninguém faz nada para errar. Mas se você focar na solução, essa é a grande chave de um feedback bem feito. Então, entenda, recapitulando, processo de comunicação não é só informar, o processo de comunicação precisa gerar conexão. Entenda que as palavras que você usa não é somente é, o que vai importar, o seu não verbal diz muito sobre você. Na verdade, ele diz muito mais do que aquilo que você está falando. E o feedback como uma ferramenta de progresso, de evolução, de realmente fazer as coisas acontecerem.
E até aqui, gente, nosso processo do que nós nos propomos a fazer em relação à comunicação é algo que faz a diferença e é a ferramenta essencial e crucial para todo e qualquer bom líder ou bom gestor. E a partir daqui, eu quero te fazer um convite e te dizer que existem três possibilidades a partir de agora. Uma delas é você ouviu tudo que a gente falou até agora, você sai da live, desliga e vai dormir e tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo. Esse é um caminho. O segundo caminho, você usa tudo isso que a gente conversou e resolve fazer sozinho. E o terceiro e o melhor caminho, na minha opinião, que é o que de fato eu acredito, é a gente seguir junto, a gente realmente poder continuar essa construção não só dessa habilidade de comunicação, mas de tantas outras coisas, de tantos outros pilares que exige dentro de uma liderança. Então eu preciso que você, a partir de agora, me dê aí um joinha, um coraçãozinho, uma palminha, que você quer agora que a gente possa seguir e continuar comunicando outras coisas que a gente vai falar sobre o nosso processo de mentoria, que é a mentoria Liderança Transformadora, que é um processo que foi desenvolvido. E por que que eu falo que é um processo? Porque não é um evento, é um processo. Um evento tem data, local, hora para começar, hora para terminar. O dia do seu aniversário é um evento, acontece uma vez no ano, você sabe qual é a data. Esse é um evento. A mentoria é um processo e ela foi construída e ela foi formatada, essa metodologia, em 8 pilares. Em 8 pilares que ao longo desses anos todos eu entendi que todo líder, ou todo bom líder, todo bom gestor que tem isso desenvolvido, são excelentes pessoas, transformam a sua vida, transformam os seus negócios, transformam as suas carreiras, através da mentalidade, através da inteligência emocional, do autoconhecimento, de ferramentas de comunicação, de ferramentas de feedback. E tudo isso eu vou te apresentar agora, neste processo, nessa mentoria, que se você quiser, né, a partir deste momento, liderar com clareza, com método, com gerar mais resultado, fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na sua vida e na sua liderança, eu te convido a continuar comigo. Então, a mentoria Liderança Transformadora, nós já estamos para a segunda turma. E a primeira turma está sendo incrível, incrível. Os resultados são excelentes e extraordinários, muito além daquilo que eu realmente esperava. E ó, que eu sou uma pessoa otimista, eu esperava muita coisa, mas é o que está acontecendo, a transformação que está acontecendo na vida e nos negócios dos mentorados é algo realmente que tem me surpreendido. Baseado nesses 8 pilares, o que a gente vai entregar, o que tá sendo feito dentro da mentoria Liderança Transformadora e o que você vai, de fato, aprender e consolidar. Por que eu falo que é aprender, gente? São 8 semanas. E já me perguntaram, Ruane, por que são 8 semanas e não 6 meses? Primeiro, você vai ter acesso durante um ano a todo o conteúdo. E toda semana, durante 8 semanas, são 2 meses mais ou menos, se você cumprir todos os exercícios, e não são exercícios complexos, gente, são exercícios de virada de chave que você consegue aplicar no seu dia a dia. Se você toda semana fizer um exercício, não tem como você não transformar a sua vida. Não tem jeito. Porque aprende e pratica, com suporte. Essa mentoria é uma parceria entre eu e você. Nós estaremos num grupo onde as pessoas estão buscando a mesma coisa, ou seja, crescimento, evolução, resultado,
crescer na carreira, crescer no negócio, fazer a diferença na vida das pessoas, assumir novas responsabilidades. Esse é o papel da mentoria. O primeiro pilar da mentoria são as características de personalidade. Qual é o seu tipo de personalidade? Você sabe? Porque se você não sabe, você está aí à mercê de algo que, eu estou respondendo ao ambiente. Eu não tenho a rédea da minha vida, eu não estou realmente no controle. Você entregou isso para outra pessoa. Você entender como você funciona é o primeiro passo para a sua evolução. Então, é uma ferramenta de assessment complexa, a ferramenta. Ela leva em torno de uma hora e meia para ser respondida. E o resultado que ela traz é espetacular. Eu gosto de brincar que é a Ferrari das ferramentas de assessment, que ela vai avaliar qual a sua característica de personalidade, 10 competências que você tem em um nível básico, intermediário e avançado, e também sobre inteligência emocional. Isso tudo dentro de um relatório, que é a partir dessa ferramenta que a gente vai fazer a nossa sessão individual. Eu e você, que a gente vai montar o seu plano de desenvolvimento dentro da mentoria. Ou seja, é cirúrgico. A gente vai fazer o que precisa ser feito, não vamos perder tempo. Então, a gente vai focar naquilo que você é bom e quais são os seus pontos de melhoria que vai avançar, que vai mexer o ponteiro de uma maneira mais rápida. Então, entender quais são as características de personalidade, além de você saber o seu, você vai poder identificar e começar a perceber isso no seu time, identificar nas pessoas que você se relaciona, porque se a pessoa funciona de um jeito diferente de você, vai dar choque, vai dar conflito, concorda? Então você se ajusta, porque a responsabilidade da comunicação é de quem fala, você se ajusta para que o resultado aconteça. O outro pilar é mentalidade de crescimento. Às vezes a gente não cresce porque na nossa cabeça não está claro como é que as coisas precisam acontecer. Então, as coisas acontecem pelo menos duas vezes. A primeira, na nossa cabeça, segundo, no mundo real. Se não aconteceu na sua cabeça, não vai acontecer no mundo físico. Se você não consegue enxergar o que vem pela frente, meu amigo, você está fora do jogo. E esse é o papel do líder: criar possibilidades, imaginar cenários. Um outro pilar é a inteligência emocional. O que que é isso? E não é balela, tá, gente? É com profundidade. É você parar de tomar o veneno e querer que os outros morram. É você ter domínio das suas emoções e não parar de sentir, mas ter de fato domínio sobre o que você sente. Saber identificar quais são esses sentimentos, o que isso te causa, parar de tomar decisão sobre pressão, sobre forte emoção. A inteligência emocional é a grande habilidade, junto com a comunicação, dos líderes que realmente crescem e explodem aí na vida. Um outro pilar é o poder do planejamento. Gente, planejamento, ele funciona muito bem. Seja um checklist, um plano de ação, um monte de coisa, um monte de ferramenta que você consegue desenvolver um bom planejamento. Até com inteligência artificial você consegue desenvolver um bom planejamento. Agora, por que que as pessoas não seguem o plano? Você sabe? É isso que a gente desenvolve dentro da mentoria. O porquê? Por que que você planeja e não segue? Por que que as suas promessas lá de final de ano você prometeu e não cumpriu? Era um planejamento, não era? O planejamento, ele tem a premissa de criar um futuro. Você, naquele instante, está criando um futuro, que é o planejamento. E você coloca ali todos os detalhes. E você se esforça para isso, você investe tempo nisso. Agora, por que que não segue? É aí que está a chave. O problema não é fazer o planejamento, o problema é seguir. Se você não segue, se você não cumpre, aonde é que está o buraco? Lá dentro da mentoria, a gente vai realmente estruturar isso, entender o porquê das coisas e como engajar isso com a sua equipe. Como é que você consegue, além de aprender, colocar isso para o seu time?
O outro pilar foi o que a gente falou hoje sobre comunicação e feedback de uma maneira muito profunda, de uma maneira que realmente gere transformação em você e nos outros. Entender a estrutura de feedback no detalhe, entender o processo de comunicação no detalhe, testar isso, fazer realmente acontecer. Lembra que aqui nós estamos para ajudar os líderes, pessoas que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas e não para formar palestrante, não é a nossa intenção. Então não é falar de oratória, não é falar de outras coisas, é realmente falar de coisa que funciona. Identificar quais são os seus padrões e quebrá-los, reconstruí-los, fazer com que realmente o negócio ande, que você consiga evoluir através dessa ferramenta. Depois, poderosíssimo, gestão de conflitos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: nada surge do nada. É impressionante, né? Os conflitos não nascem do nada. De algum lugar ele vem. E uma das coisas que a gente não percebe na gestão de conflitos, ou quando os conflitos acontecem, e aí grava isso, isso é um bônus, tá bom? Da nossa aula de hoje, é que o conflito vem de uma necessidade não atendida. Sempre. O conflito vem de uma necessidade não atendida. Entenda isso, que isso pode fazer toda a diferença, inclusive hoje na sua noite. Se tem um conflito aí, qual é a necessidade que não foi atendida? E lembra, nada surge do nada. O outro pilar é como é que você monta uma equipe de alta performance, como é que você desenvolve a sua equipe, como é que você seleciona as pessoas, como é que você busca as pessoas para trabalhar com você, como é que você monta, como é que você escala o seu time. Você está escalando por necessidade, vem quem quer, ou realmente você sabe colocar as pessoas nos lugares certos? Faz sentido isso? E, por fim, o último pilar da nossa mentoria, que são 8 pilares, ou seja, são 8 semanas, é o papel da liderança transformadora. Qual é o seu papel como líder? Qual é o seu papel em desenvolver as pessoas? Qual é o seu papel no resultado? Qual é o seu papel na sua casa? Você está fazendo a sua parte? Você entende qual é o seu papel? De fato, como líder, qual é a sua função? O que que você precisa entregar? E o que que você não está fazendo que você precisa fazer? Então, esses são os 8 pilares da nossa mentoria. Mas não é só isso. Eu sei que tem gente que chega até a gente pelo algo a mais. E como a gente sabe que dá para fazer algo a mais, nós temos 4 bônus. Uma delas é gestão por indicadores. Uma masterclass, uma aula ao vivo com o Cleverson. O Cleverson hoje, ele é gestor de um grupo, né? Ele é gestor da controladoria de um grupo que fatura 5 bi no ano. Então, de número e de indicador, esse cara entende. Esse é um dos bônus. Quais são os principais indicadores de negócio, indicadores de gente, indicadores de performance, cliente? Como é que você realmente pode construir esses indicadores dentro da sua liderança, do seu negócio, no seu trabalho? Então, esse é um bônus que você está levando aí, junto com a mentoria Liderança Transformadora. O outro bônus é o poder do network. 80% dos seus resultados vêm das suas conexões, vem do network que você constrói. E você sabe construir um network poderoso? Você tem uma rede de suporte para te apoiar, para realmente construir uma liderança fortalecida? Você sabe construir um network forte que te gera conexão, que te gera possibilidade, que você pode pedir feedback, que você pode pedir indicação, que você realmente pode contar com essa pessoa, você sabe construir isso? É uma aula ao vivo gratuita dentro do processo de mentoria Liderança Transformadora, que é o poder do network com o Mário Quirino. O Mário Quirino, ele é diretor do BNI Brasil no Mato Grosso. Na verdade, ele é um distrital da maior empresa de network profissional do mundo. E é uma das pessoas que está na minha rede de relacionamento,
Eu tenho um network muito próximo com ele, inclusive. Então, é um bônus dentro do nosso processo de mentoria. Você vai receber dentro do processo de mentoria, um bônus que é o meu livro. Você vai levar ele de graça. Que a mentoria foi baseada neste livro, que está da fase final de edição dentro da editora, que eu vou disponibilizar para você de maneira digital, que é a liderança transformadora, como os desafios da vida moldam grandes líderes. No meu livro, eu conto a história da minha família e esses 15 anos de experiência como executivo de RH, desenvolvendo pessoas, estando aí à frente de equipes. Então, todos os meus desafios. E a mentoria nasce desse livro. E o último bônus, que é essa sessão individual comigo, para a gente montar aí de maneira personalizada o seu plano de desenvolvimento. Fazer realmente o que precisa ser feito. Focar nos aceleradores do seu processo. Fazer com você o negócio andar ali, ó, acelerando. Como eu falei, é uma parceria. A mentoria Liderança Transformadora é uma parceria entre eu e você, onde a gente vai caminhar junto e construir aí o seu processo de evolução juntos, dentro de um grupo que está buscando a mesma coisa que você. Esse processo todo que eu te falei, ele serve para muitas coisas. E eu vou deixar para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp o depoimento do André Galvão, que passou por este processo e pôde transformar a vida dele. Então, para quem está no Instagram, vai lá em depoimentos, e para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar lá para vocês. É realmente algo que aquece o coração e valida tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Ou seja, são 8 semanas. São 11 encontros ao vivo e online, com um material prático dentro da plataforma, gente. Já está lá o resumo dos livros que a gente usa em cada encontro. Já estão os exercícios para você fazer. Já estão o conteúdo, os slides e a aula é ao vivo. Como nós estamos fazendo agora. A gente constrói o processo junto. Não tem gravação, né, dos encontros. A gente grava depois que ele acontece e disponibiliza para que você possa rever, mas é ao vivo, é no calor do momento. Olha, eu não pude participar naquele dia. Fique em paz, porque vai estar lá dentro da plataforma o acesso para que você possa assistir o nosso encontro depois. Você vai ter disponível 1 ano de acesso dentro da plataforma, e eu confio tanto na mentoria que eu não vou te dar só 7 dias de garantia. Eu vou te dar uma garantia incondicional de 14 dias para facilitar o seu processo de decisão. Então você entra, experimenta. Se você não gostar, eu te devolvo seu dinheiro. Sem perguntas, sem burocracia. E eu estou te dando 14 dias de garantia. Por lei, eu deveria te dar só 7. Mas eu confio no produto e para facilitar aí a sua vida, 14 dias você tem à disposição para poder usar, experimentar e fazer aí todos os seus testes se realmente funciona, para que você possa realmente viver essa experiência comigo. Então não tem por que não entrar, não tem como. Com tudo isso de benefício, com garantia de 14 dias, são 2 semanas que você pode experimentar tudo isso e realmente tomar a decisão de continuar junto com a gente. As vagas são limitadas, é um grupo exclusivo. Por que as vagas são limitadas se vai acontecer online? Porque senão eu não dou conta de fazer esse movimento personalizado com você. Por isso que é um grupo seleto, é um grupo pequeno, é um grupo onde eu vou conhecer a história de cada um e vou poder contribuir com a história de cada um. Se é muito grande, eu não consigo fazer isso de maneira personalizada, como eu estou te falando. E aí você deve estar se imaginando que deve estar custando os olhos da cara. E deveria custar. Mas não custa os olhos da cara. A nossa segunda turma
da mentoria Liderança Transformadora, você vai fazer um investimento de apenas 12 vezes de R$ 308,14. 12 vezes 308,14. Não é possível que com tudo isso que a gente está conversando, para você acelerar o seu resultado, transformar a sua vida, os seus negócios, a sua carreira, por R$ 308, é algo realmente que não tem como ficar de fora de um processo como esse. Com um grupo onde eu vou te acompanhar de maneira personalizada. E outro detalhe, se você quiser fazer à vista, é 2997. O link está aqui fixado nos comentários, está na bio do Instagram. Se você tem alguma dúvida ainda neste processo todo, me manda uma mensagem, um direct, manda aqui que vai ser uma satisfação poder falar contigo. Então, revisando todos os nossos processos do que nós falamos até agora, você vai ter, além da mentoria, com esses 8 pilares, nessas 8 semanas, uma masterclass sobre indicadores, uma masterclass sobre network, vai levar o meu livro, vai ter uma sessão individual para construir o seu plano de maneira personalizada, 14 dias de garantia e o acesso por um ano. Agora está com você, são 8 pilares da mentoria Liderança Transformadora, que eu tenho certeza, com resultados comprovados, que vai fazer a diferença na sua liderança, na sua vida, nos seus negócios. Então, vai no link, garante a sua vaga. Já temos inscritos, inclusive, para essa nossa segunda turma, e eu tenho a certeza que, com todos esses bônus, com essa garantia, eu confio no produto e eu confio que você está apto e está realmente habilitado a fazer boas escolhas. E você fazer a boa escolha agora é realmente garantir a sua vaga dentro da mentoria Liderança Transformadora. Eu te vejo do outro lado, tamo junto, conta comigo e vamos trocar mensagem. Vai no link da bio ou vai no link aqui abaixo que eu deixei para você e eu te espero do outro lado. Um grande abraço, tamo junto.